Olá, como vão? Eu sou o professor William Tamashiro, professor de matemática. Primeiro, não se esqueçam de visitar o nosso site nemex-matematica.com.br. Lá você encontra, além dos vídeos de aula, listas de exercícios, resoluções de exercícios e dicas para o Enem e para os principais vestibulares do país. Bem, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o cálculo de áreas de figuras planas. Na verdade, essa é a primeira parte desse assunto. Na segunda parte, nós vamos trabalhar com o cálculo de áreas do círculo e de suas partes. Bom, mas vamos começar com o cálculo de área dos principais polígonos. Acompanhe comigo. Vamos começar aqui com o cálculo da área do quadrado. O quadrado, como nós vimos na aula de quadriláteros, é um quadrilátero com 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados de mesma medida e 4 ângulos internos congruentes também, iguais a 90 graus. A área do quadrado será dada pelo produto da medida da sua base pela sua altura. Então, como os lados do quadrado têm a mesma medida, se um lado mede x, o outro também medirá x. Então, aqui nesse caso, a base será x, a altura será x. Portanto, x vezes x, x ao quadrado. Então, nós poderemos concluir que a área do quadrado é a medida do lado ao quadrado. Em seguida, precisamos trabalhar com o cálculo da área dos retângulos. Nós também vimos na aula de quadriláteros que o retângulo tem as seguintes características. Os lados opostos são iguais e paralelos, então se um mede m, o outro medirá m. Se um aqui medir p, esse aqui também mede p. Os ângulos internos são todos congruentes, iguais a 90 graus. E a área do retângulo também será o produto da base pela altura. Nesse caso, a base é P, a altura M. Portanto, a área será P vezes M. Notem, pessoal, que a base e a altura devem ser sempre perpendiculares. São elementos perpendiculares entre si. Bom, o próximo é o cálculo da área dos paralelogramos. Bem, a área de um paralelogramo também será o produto da base pela sua altura. Bem, nós vimos também na aula de quadriláteros que os lados opostos de um paralelogramo são iguais e paralelos. Então, vamos supor, se um aqui mede y, o outro também mede y. Se um mede, por exemplo, t, o outro também medirá t. Mas aí vai a pergunta, será que a área será o produto de t por y? Não, porque a base, lembre-se, sempre deve ser perpendicular à altura. E no caso do paralelogramo, esses dois lados não são perpendiculares. Então aqui, pessoal, nós teremos que traçar a altura desse paralelogramo, que eu vou chamar aqui de Hzinho. Essa altura é a distância entre as duas bases. Portanto, nesse caso, a área será igual a t, que é a base, vezes a altura, que é h. Tudo bem? Bem, mas vocês devem estar perguntando como que o paralelogramo tem a mesma fórmula de cálculo de área que os quadrados ou que os retângulos. Bem, não é difícil de entender. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo esse triângulo formado aqui no cantinho? Dá uma olhadinha. Olha esse triângulo aqui, ó. Se eu recortar esse triângulo desse paralelogramo e jogá-lo do outro lado, ele vai encaixar direitinho aqui. E aí, pessoal, eu consigo formar o mesmo retângulo. Por isso que a área de um paralelogramo também é o produto de base pela sua altura. Tudo bem?
Próximo. O próximo é a área do triângulo. Bom, como que nós poderemos determinar a área do triângulo? Primeiro, eu preciso aqui da medida da base, que eu vou chamar de B, e a altura, que é a distância de um vértice à base, aqui. Esse cara será a altura. Olha como que a gente determina a expressão de cálculo da área do triângulo. Vamos copiar esse triângulo. Reparem, é exatamente o mesmo triângulo. E olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou girá-lo. E aí, ó, olha que coisa interessante que vai acontecer. Esse triângulo, ele se encaixará direitinho aqui, ó. E aí, ó, percebam que eu consigo formar um paralelogramo. Bom, mas como era a fórmula do cálculo da área do paralelogramo? Base vezes altura, base vezes altura. Só que a área do triângulo, percebam, será a metade da área do paralelogramo. Por isso que é base vezes altura dividido por 2. Tudo bem? Bom, só que agora vamos tirar esse triângulo daqui, não precisamos mais dele. Só que em algumas situações eu não tenho essas duas medidas para determinar a área do triângulo, a base e a altura. Em algumas situações, eu tenho a medida de dois lados, por exemplo, esse lado aqui e esse lado aqui, e o ângulo formado por eles, que eu vou aqui chamar de alfa. Nessas situações, eu posso calcular a área do triângulo como sendo o produto desses dois lados, A vezes B, vezes o seno do ângulo formado por eles, no caso seno de alfa, tudo isso dividido por 2. Então, pessoal, nós temos aqui duas fórmulas de cálculo de área para os triângulos. E eu devo utilizá-la, e eu devo utilizar cada uma delas de acordo com as informações que eu tenho nas questões. Tudo bem? Essas duas fórmulas, pessoal, são as mais utilizadas. E é importante lembrar das duas na hora da prova. Tudo bem? Bem, vamos aproveitar e determinar, então, a área do triângulo equilátero. Bem, o triângulo equilátero é um triângulo em que todos os lados têm a mesma medida. Se eu aqui representar a altura desse triângulo equilátero, H, nós vimos na aula do Teorema de Pitágoras que essa altura tem uma fórmula de cálculo que depende da medida do lado desse triângulo. Então, considerando que o triângulo equilátero tem lado de medida L, nós vimos, se vocês tiverem alguma dúvida, dá uma olhada no vídeo lá, tá? Nós vimos que essa altura é L raiz de 3 sobre 2. Bem, então a área, como a gente viu do triângulo, é base vezes altura sobre 2. A base é L, olha a base aqui, ó. A altura é esse valor que eu determinei na aula do Pitágoras, dá uma olhadinha lá. L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2. Ó, L vezes L é L ao quadrado. Então vai ficar L ao quadrado, raiz de 3 sobre. Vai ficar sobre 2, depois sobre 2. Portanto, sobre 4. Então essa é a expressão de cálculo da área do triângulo equilátero em função da medida do seu lado. Tudo bem? Em seguida nós temos a área do losango. Em muitas situações, a área do losango é determinada a partir da medida das suas diagonais. Bom, no losango, uma diagonal é sempre maior do que a outra. Então aqui, ó, vamos supor que esta diagonal aqui seja a diagonal menor, Dzinho, e esta outra aqui seja a diagonal maior, que eu vou chamar de Dzão. A área desse losango será Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Mas, pessoal, também não é difícil de entender por quê. Ó, as diagonais dividem o losango
em 4 triângulos congruentes a esse daqui. Nós vimos também na aula de quadriláteros, dá uma olhadinha lá na aula, que as diagonais elas se cruzam num ponto médio e são perpendiculares entre si. Então são 4 triângulos retângulos iguais a esse. Então, ó, são 4 triângulos retângulos iguais a esse. Bom, se elas se cruzam no ponto médio, aqui é a metade da diagonal menor e aqui é a metade da diagonal maior. Então aqui é Dzão sobre 2, aqui é Dzinho sobre 2. Dzão sobre 2, Dzinho sobre 2. Então olha aqui, ó, essa área do losango pode ser 4 vezes a área desse triângulo aqui. Então a área do losango será igual a 4 vezes base desse triângulo, Dzinho sobre 2. Altura, Dzão sobre 2. Tudo isso sobre 2. Olha aqui, ó, eu já posso simplificar esse 4 com esse 2. Então vai ficar a área do losango igual a 2 vezes Dzinho sobre 2 vezes Dzão sobre 2. Aqui também eu posso simplificar. E aqui que vai ficar? Dzão vezes Dzinho sobre 2. Tudo bem? E por fim, a área do trapézio. Bem, nós vimos que o trapézio é um quadrilátero em que possui 2 lados opostos paralelos. Bom, esse trapézio ele possui aqui base maior, base menor e a distância entre essas bases é H. Bom, a área, portanto, ela será base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Mas também não é difícil de entender por quê, pessoal. Olha o que eu vou fazer. Vamos copiar esse trapézio. Copiei aqui. Agora olha o que eu vou fazer, ó. Vamos girar de forma conveniente aqui, ó. E aí, quando eu juntar esses 2 lados, vocês vão perceber que eles vão formar um paralelogramo, em que a base, ó, reparem, se aqui em cima é Bzinho, ó, esse cara aqui também é Bzinho, e esse cara aqui é Bzão. Então, eu tenho aqui a área de um paralelogramo, cuja base é Bzão mais Bzinho e a altura continua sendo H. Só que a área do trapézio vai ser a metade da área desse paralelogramo aqui. Isso aqui é do paralelogramo. Portanto, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura, só que dividido por 2. Tudo bem? Bem, pessoal, por enquanto é isso. Se gostou, curta o nosso vídeo, ajude a compartilhar e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Assim, você fica a par de todas as novidades. Obrigado e até uma próxima.